E será que Spy X Family foi tudo aquilo que prometia, ou será que o anime foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do anime Spy X Family. E chegou ao fim a primeira parte da primeira temporada do anime Spy X Family. Anime que prometia muito, que as pessoas tinham muita expectativa em volta dele, porque ele é um mangá que faz muito sucesso pela sua comédia e pela forma como a história é leve e divertida. E com isso, teríamos que ver se o anime conseguiria passar muito bem em tela. E pra mim, Spy X Family é sim um dos melhores animes do ano até agora, brigando até pra ser o melhor. Porque ele é um anime que ele não funciona só para quem gosta muito de animes, ele funciona também para quem gosta, para quem é de fora desse universo. Para mim, Spy X Family se tornou aquele anime que eu vou recomendar para aquele amigo ou para aquela pessoa que não gosta desse universo, que tem um certo preconceito, que não sabe por onde começar. Para mim, esse é um ótimo ponto inicial para você começar, porque ele é um anime que funciona muito bem em diferentes gêneros e diferentes áreas. Porque ele é um anime que na parte que ele tem que ser um pouco mais sério e um pouco mais profundo em alguns assuntos, ele vai muito bem. E na parte que ele precisa ser uma grande comédia, ele também funciona muito bem, principalmente pela personagem da Enya. A Enya é uma personagem fantástica, carismática, divertida, e colocarem ela com poder telepático de ler as mentes faz com que várias cenas virem cômica, cenas comuns, que não seriam cenas que teriam humor, fiquem muito engraçadas, muito divertidas. E também essa dinâmica dela diferente do que é o comum, sendo que a família dela não é uma família comum, faz com que a comédia funcione de uma forma boa, de uma forma leve. Não é uma comédia exagerada, forçada, que precisa apelar para algumas coisas para funcionar. É uma comédia que só o cotidiano dela, com o pai e com a mãe, que é um assassino e um espião, faz com que, e eles não sabem disso, inclusive eles não sabem que ela é telepata, tudo isso faz com que a comédia funcione muito bem. E que os 12 episódios passem voando. Fazia muito tempo que eu não assistia um anime onde eu passava os 12 episódios sem me preocupar com o tempo. É claro, tem um episódio ou outro que é um pouco abaixo, mas de modo geral é um anime que você consegue maratonar ele facilmente, porque você facilmente consegue se importar com a Enya, consegue se importar com o Twilight e você consegue se importar com a Eeyore. Você consegue se preocupar com a família inteira. É uma família que você meio que eles te convidam a fazer parte do dia a dia e convidam a fazer parte da história deles. Eu gosto, a Enya acaba sendo a protagonista dessa história, não era pra ela ser a protagonista, tanto que a série chama Spy X Family. Então, o protagonista deveria ser o Twilight, né? Mas não tem muito o que fazer. A Enya rouba a cena o tempo inteiro. Ela é aquela personagem que ela faz com que a história aconteça, ela faz com que coisas cotidianas, episódios normais, fiquem muito mais fáceis de se absorver, muito mais fácil de você gostar de tudo aquilo. E também não é só ela que faz com que esse clima leve e divertido funcione muito bem. As cores do anime e a animação também ajudam nisso. Uma animação bem feita, fluida, que sabe até no momento de abaixar a qualidade da animação para fazer com que a comédia funcione. É uma animação que ela não precisa de um super retoque, porque ela não vai ter super cenas de ação e ela funciona bem. É uma animação fluida que você consegue ver que em alguns momentos tem uma animação um pouco melhor, como acontece, por exemplo, no último episódio. Você vê que a animação do último episódio está um pouco melhor que a dos outros, em questão de movimentação, em questão de fluidez que acontece as cenas. Mas de modo geral a animação funciona muito bem e ajuda muito na comédia. E eu falei as cores também, porque o anime ele consegue fazer através das cores passe toda aquela dinâmica de ser uma série que não se passa nos dias de hoje, algo que é muito importante dizer, a série não se passa nos dias de hoje, e essas cores ajudam nisso, ajudam a compor os personagens, dar vida pra eles e fazer com que a estética funcione bem. Sem contar que essas cores de paletas mais leves também faz com que, além do anime passe essa sensação de que ele não se passa hoje em dia, também ajuda um pouco nessa parte da família e de passar na parte de ser um anime mais leve. Isso também ajuda a fazer com que crie todo um ambiente para você que está assistindo se prenda a tudo que
está acontecendo ali. Eu também gostei bastante da trilha sonora da obra, tem que se destacar, a abertura e o encerramento são fantásticos, mas é uma trilha que, volta e meia, ele passa também a ideia de que não se passa hoje em dia o anime, e também ajuda na parte da comédia, ajuda na parte de conduzir e criar algumas cenas de uma forma interessante, ajuda muito a meio que compor a direção, a trilha sonora, com às vezes usa um piano mais leve, ou uma trilha mais calma que funciona muito bem. A direção também funciona muito bem, na maioria dos episódios, elas conseguem fazer com que você sinta um ritmo bom de se assistir, só que aí entra um grande problema que é um pouco talvez da direção e do roteiro, que seria o grande problema do anime, que ele não é ruim, não são episódios ruins, mas que eles precisam criar um equilíbrio para isso, que é quando a Enya não estiver em cena, você precisa talvez criar uma coisa que funcione sem ela. Porque ela, na minha opinião, ela é a grande personagem dessa obra, como eu já falei algumas vezes aqui. E acontece que quando ela não está em cena, a comédia também cai um pouco e falta ela em cena. Ela não pode estar em toda a cena, e tem episódio que tem que focar nos outros personagens. Isso é óbvio e evidente. Só que, por exemplo, tem 2 episódios nessa temporada que ela aparece muito pouco. E seriam 2 episódios em sequências. Que seria um episódio envolvendo quando a gente vai conhecer o irmão da Yor. E logo depois, quando o episódio seguinte, onde o Twilight ele vai seguir a Yor durante seu dia para poder ver o que ela anda fazendo, ver se ela sabe alguma coisa sobre o irmão dela. Esses 2 episódios talvez sejam o mais fraco da temporada como um todo. E por coincidência, é os episódios que a Enya menos aparece. Ela não está tão presente, e aí ela que seria essa âncora que faz com que a comédia funcione o tempo inteiro, e faça com que ela seja fluida, ela não tá ali, então falta um pouco isso. Então talvez esse seja um grande ponto de equilíbrio que o anime precisa acertar. Quando a personagem não tá em tela, tá só os pais, eles precisam funcionar sozinhos, com questão de comédia, até na parte da história, uma história que inclusive é boa, bem feita e bem escrita, que não é super complexa. Ela parece que vai ser super complexa nos primeiros episódios, no primeiro episódio principalmente, que até tem uma carga dramática mais forte, o primeiro episódio, mas a história não é super diferente do que a gente já viu várias vezes. É uma história boa e bem feita e bem escrita. Então eu acho que é um anime praticamente fantástico. Tem esse problema da Enya, tem um episódio ou outro que ele não funciona tão bem e fica um pouquinho arrastado, que poderiam consertar, mas de modo geral, ele é um anime que é quase perfeito. Ele tem outros problemas também. Eu acho que tem alguns momentos, como eu falei, eles poderiam aproveitar, por exemplo, esses 2 episódios que não tem a Enya para ir mais fundo na parte da história principal. Eu acho que na parte dramática eles vão precisar em algum momento ir um pouco mais a fundo e deixar um pouco a comédia de lado. Então isso já é outra coisa que me preocupa pro futuro do anime, que seria, eles vão conseguir fazer bem essa parte, essa transição da parte comédia para dramática. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho medo, mas de modo geral é um anime, como eu falei, praticamente perfeito e que eu amei, adorei. Não só a Enya, mas todos os personagens, o universo. E se pudesse ir, vai ter a segunda parte em outubro. Eu já tô com saudade do anime, sendo que ele acabou agora. Concluindo, Spy X Family tem sim alguns problemas. Ele não é um anime perfeito. E como eu falei, eles precisam consertar esse problema de quando a Enya não está em cena, tudo funcionar como funciona quando ela está em cena. Mas tirando isso, é um anime praticamente perfeito. Ele é um anime que tem excelentes personagens, uma boa história, uma boa comédia, boa direção, um roteiro interessante, bem escrito, com personagens cativantes, com uma família cativante que você quer fazer parte dela. E por isso que eu fecho Spy X Family, a primeira parte da primeira temporada de Spy X Family, com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira parte da primeira temporada de Spy X Family? Você gostou? Você não gostou? O que você espera da segunda parte? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.